Avançando além fronteiras, homens, armas e cavalos, na defesa de sua pátria. Marcaram com sangue mortes, lutas e dores letais. Marcaram com sangue mortes os campos e pantanais. À frente vai Guia Lopes. Nioaque é um dos municípios mais antigos de Mato Grosso do Sul. E apesar de ser um dos epicentros de um momento marcante da história brasileira, a retirada da Laguna, nestes 175 anos de existência, resistiu bravamente. Nioaque se transformou em uma rica fonte de conhecimento, conectando gerações e proporcionando um entendimento mais profundo de suas raízes. O seu patrimônio histórico representa a herança cultural permanente dos antepassados. A pequena vila de Nioaque, cujo nome deriva da linguagem tupi-guarani, foi a primeira a enfrentar os combates da guerra. Hoje, ela é a pioneira na busca pela paz perdida entre os povos paraguaio e brasileiro. A chama da paz simboliza a esperança de uma amizade duradoura, livre de rancores e tristezas. Ela representa o ônus da guerra e a importância da paz. Nioaque, nos dias de hoje, é uma cidade que encanta com sua história e respira liberdade. Avançando além fronteiras, homens, armas e cavalos, na defesa de sua pátria. Marcaram com sangue mortes, lutas e dores letais. Marcaram com sangue mortes os campos e pantanais. É onde os fatos históricos ocorreram, que é Nioaque e seus arredores. Nós temos uma guerra ocorrida por conta da invasão do Mato Grosso, que tomou conta de todo o Mato Grosso do Sul, né, transformando aquele estado, o estado atual, na província do Alto Paraguai, durante 4 anos, tá certo? O Brasil perdeu essa área, reagiu, mandando para lá tropas, né, que saíram daqui em abril de 1866, tá certo? E só retornaram em 1867 combalidas, né, pela cólera, combalidas pelo combate, né, cruel que sofreram e por conta de uma falta de uma logística adequada. Esses heróis transformaram o nosso país, né, conseguiram expulsar, né, aqueles invasores com um alto custo. Aqui estão nesse monumento enterrados, né, aqui como uma cripta para a homenagem, os principais heróis. O Coronel Camisão, o Guia Lopes e Antônio João Ribeiro, o herói que foi o primeiro herói que morreu na colônia militar dos Dourados. E eles estão representados aqui nessas estátuas de bronze e estão com seus restos mortais aqui embaixo, numa cripta, né? Então, esse projeto, Retirada da Laguna, Chama da Paz, ele procura homenagear, procura cultuar esses heróis. Esse monumento foi inaugurado em 15 de novembro de 1941. Esse monumento é uma obra-prima da nossa cidade do Rio de Janeiro. Foi um concurso nacional de arquitetura, um belo trabalho que aqui está. Os senhores têm esculpidos aqui com o bronze dos canhões paraguaios todo o episódio da Retirada da Laguna.
Estamos aqui no Rio de Janeiro, na Praia Vermelha, no monumento histórico construído para homenagear aqueles que tombaram na Guerra do Paraguai. Esse conflito foi muito devastador. Hoje nós estamos aqui no Rio de Janeiro para cultuar a paz. A chama da paz. A chama da paz foi criada em Nioaque para que seja um símbolo para homenagear aqueles que tombaram e aqueles que também cuidaram da nossa fronteira, doando mais de 30 anos da sua vida para cuidar da nossa fronteira, da nossa cidade, que foi um dos maiores palcos deste conflito, que é o Pedro José Rufino, do qual eu sou trineto. Fui convidado aqui para carregar essa luz, essa chama da paz, que contagia todo o nosso estado e os povos envolvidos, assim como os países também que fizeram parte desse episódio. Hoje, Campo Grande é a nossa capital política, mas a capital cultural chama-se Nioaque, que carrega essa chama da paz. Nioaque está de parabéns com esse projeto realizado, Chama da Paz. Então, a cidade está até conclamando a todos os municípios para que participem desse grande projeto cultural. É necessário que todos conheçam esse trabalho, que realmente vai ser algo fundamental para a nossa cultura. A cultura, como eu digo sempre, é a sobrevida de um povo. Mais um legado para a parte cultural e histórica do município, que é um investimento das duas praças, Praça dos Heróis e a Praça 15 de Novembro. Esses investimentos iniciamos lá em 2022, com a sua contratação, buscamos a arquiteta, que também é nioaquense, Flávia Zanata, e construímos um projeto arquitetônico moderno e resgatando a história do nosso município. Durante esses 3 últimos anos, finalizando o projeto, nós conseguimos o recurso junto ao governo do estado para poder realizar esse investimento. Essas duas praças vão contar as histórias da retirada da laguna, dos povos originários, os povos indígenas, os povos quilombola, dos assentamentos e também dos dinossauros, que foi reconhecido por estudo científico que teve a existência em nossos municípios. Encerrando nossos 8 anos com esses investimentos, resgatando a história do nosso município. Dentro dessa praça, além de manter os monumentos, os obeliscos antigos, históricos, estamos buscando parcerias com as fundações, com o Exército Brasileiro, para poder resgatar ainda mais a retirada da laguna. Hoje, no dia 6 de dezembro de 2024, fui convidado para poder participar aqui na capital do estado, na Esplanada Ferroviária, junto com a dona Madalena, com o Ricardo, que vai ser o presidente do Instituto Cultural Coronel Pedro José Rufino, junto com o Rafael, junto com os descendentes do Coronel Pedro José Rufino, a lançar a fundação deste instituto, que eu não tenho dúvida que vai continuar resgatando a história do nosso estado e da nossa nação. O Instituto Cultural, criado hoje, é mais um instrumento para poder resgatar a história da retirada da laguna, da Tríplice Aliança, com a chama da paz, e para resgatar a história do Coronel Pedro José Rufino. A vivência aqui em Nioaque é muito boa. É um povo acolhedor, um povo ordeiro, né? Temos aqui temos aldeias, temos aqui o povo de nossa cidade. Eu, como prefeito, eu fiz 5 assentamentos. Hoje, Nioaque tem 5 assentamentos que são hoje
que cresceu a cidade, onde melhorou o desenvolvimento de Nioaque, esse assentamento. E é uma cidade que está perto de Campo Grande, está a 170 quilômetros da capital, Jardim, 45 quilômetros, tem faculdade lá que não tem, mas o pessoal faz faculdade em Jardim, em Aquidauana. Então é um município bom de se viver. É uma cidade que tem a sua história. Já participou da Guerra do Paraguai, já teve até batalhas aqui em Nioaque, né, na época que esteve, né, e é um município com uma história muito bonita. Estamos aqui em Nioaque, Mato Grosso do Sul, na frente da casa, a morada de Pedro José Rufino, onde ele escolheu para formar sua família. Porque na fronteira, em Bela Vista, tinha um risco e ele adotou Nioaque para viver aqui. Criou seus filhos e, posteriormente, a sua filha, a Mabinê Rufino, morou aqui nessa casa. E teve vários descendentes, assim como o general Mário Xavier, o general Paulo Xavier, o Pio Rufino, que foi prefeito aqui também, o Afonso Rufino, o padre Tiago, assim como o senador Rubio Figueiredo de Oliveira e várias outras celebridades aqui do Mato Grosso do Sul. Este caminho que nós devemos continuar, valorizando a nossa terra, valorizando os descendentes aqui também dessa terra. Participar de um documentário onde conta um pouco dessa história, conta aqui todo esse trabalho, né? Essa história toda de mais de 150 anos aqui da retirada da Laguna, né? Um momento triste da passagem do Brasil, né? Uma guerra, mas que formou uma região forte, que teve aqui todo um desenvolvimento. Eu que morei aqui em Nioaque, estudei aqui, saí daqui com 12 anos de idade, vi muito desse município crescer, vi muito dessa história, né, ser passada, e hoje poder estar no Sebrae e o Sebrae poder ajudar a gente a fazer um trabalho divulgando, ajudando, por exemplo, esse trabalho da trilha do dinossauro, né, que é pegando coisa de milhares de anos atrás, trazendo para a sociedade uma coisa tão importante, né, uma história, né, para mostrar que o Mato Grosso do Sul passou aqui muita história, mas que nós temos aqui um povo guerreiro, que nós temos aqui uma cidade realmente de heróis, de pessoas que fizeram a diferença para transformar essa região. Então falar da retirada da Laguna é falar realmente de uma história bonita do Mato Grosso do Sul, uma história de formação de pessoas, de heróis que fizeram a diferença na nossa região. Nioaque sempre foi conhecido como terra de bravos e berços de herói. Andando pela cidade, nós podemos ver os nomes das ruas do Coronel Juvencio, do Coronel Camisão, do Coronel Pedro José Rufino, do escritor e militar Visconde de Toné. Temos também aqui em Nioaque a rua que homenageia José Francisco Lopes, conhecido carinhosamente como Guia Lopes. Há mais ou menos 30 anos foram descobertas às margens do rio Nioaque pegadas de dinossauro, formada na rocha a partir do arenito Botucatu, que tem sido um outro ponto de atração turística para a nossa cidade de Nioaque. Esse ano foi consagrado como Vale do Dinossauro por uma lei que foi estabelecida na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Vamos falar um pouquinho do contexto histórico da família, né? Nossa família toda é aqui de Nioaque. Meu avô, por parte da minha mãe, é o seu Nishan Arabedian, um imigrante armênio que escolheu essa cidade para viver. E por parte do meu pai é o seu Marcelino Lessonnier, ex-prefeito aqui na década de 40, década de 50, que militou na política local. E hoje a gente pode falar da importância desse episódio da retirada da Laguna, né? Como secretário municipal de educação, a gente vê essa potencial que o Nioaque tem para poder falar e narrar os principais episódios que aconteceram nessa época tão marcante da nossa história. O município de Nioaque hoje ele é composto por essa diversidade cultural que compõe hoje a nossa comunidade local.
Aqui do meu lado nós temos um representante dos quilombolas, são 5 quilombolas reconhecidos aqui no nosso município, o seu José Cardoso, que é um representante da família Cardoso. Ao meu lado, professora Gilda Romualdo, que muito bem representa os 9 assentamentos rurais que também hoje alavancam o crescimento do nosso município. E aqui na ponta o professor Aldir Miranda, que é um representante dos povos originários da etnia terena nas nossas 4 comunidades, nas nossas 4 aldeias que compõem o nosso município. Olá, meu nome é Alex Fraga, eu sou jornalista, nioaquense, né? E falar sobre cultura nessa região de Nioaque, Jardim, Guia Lopes da Laguna, né? É muito fácil, porque essa região é o berço cultural do estado. Eu digo isso porque eu nasci nessa cidade, desde pequeno aprendi sobre a cultura da região. Estudava num colégio pequeno chamado Antônio João, então ela é muito fácil. Eu sempre digo que a cultura, ela é a sobrevida de um povo e sem a cultura não é nada. E Nioaque tem vários pontos históricos e culturais. Um deles, por exemplo, a cultura que pouca gente sabe, a dança do bate-pau, que ela nasceu, na realidade, na comunidade terena de Nioaque. Também existem grandes poetas, inclusive eu fui um aluno de um grande poeta aqui na escola, Antônio João, chamado Altemir de Alencar. A dança também, o teatro, a poesia, todo esse aglomerado cultural ferve nessa região que falamos da retirada da laguna. Para você ter uma ideia, um dos artistas plásticos assim, que todos veem, que está o monumento atrás, Joãozinho Xavier, é daqui. Ney Mato Grosso também é da região de Bela Vista. Vários outros artistas que estão aí pelo mundo, ganharam o mundo, né? Por isso eu digo, falar da cultura dessa região, ela tem que ser replicada sempre. É um poder muito grande que tem aqui e deve ser descoberto, né? Pobre daquele que não conhece a cultura dessa região toda brasileira e paraguaia. Vamos preservar a nossa cultura desse povo tão lindo. Bom, estar aqui no marco, né, no Passo da Laguna, aqui, onde passou a retirada da laguna aqui há 157 anos, né, onde passaram desse momento triste da história, mas um momento que criou essa região também, que fez toda uma diferença para essa região. E meu bisavô, na verdade, que chegou aqui há muitos anos, meu avô em 1912 já nasceu aqui, né, então lá quase no século retrasado, ver essa história toda. Meu pai nasceu aqui, eu nasci aqui em 73, né, lembrando aqui essa região mesmo, esse rio aqui no Rio Nioaque, na passagem, né, onde a gente tomou banho desde pequeno, aprendeu a mexer com a lida do campo, aprendeu a fazer todo um trabalho e ajudar a desenvolver essa região. Então, assim, essas famílias todas que vieram aqui, que fizeram esse trabalho, que continuam fazendo, né, hoje dando continuidade a esse trabalho que vem de muitos anos, levando aqui o desenvolvimento. Né, lembrar da escola onde estudei aqui em Nioaque, no Guilherme Correia, na Odete também, na Escola Odete, lembrando todo um passado de pessoas que fizeram a história, e uma história bonita, uma história de heróis realmente, mas que fazem com certeza um futuro para o município, para toda a região. Por volta dos 11 anos de idade, mais ou menos, quando surgiu meu interesse sobre o assunto da Guerra do Paraguai, foi quando eu uma conversa em casa informal com a minha mãe, e aí eu perguntei sobre nossos antepassados, né? Sobre o meu avô, o que ele tinha feito, né? O bisavô. E aí ela me contou que tinha um personagem na nossa família, né? Que seria o meu tataravô, que era Pedro José Rufino. E eu fiquei fascinado com isso. Desde esse primeiro dia foi
quando eu decidi que eu queria me aprofundar um pouco mais, conhecer mais sobre o assunto. E aí, desde então, a gente perguntando, conversando com familiares, a gente conseguiu ter mais informações e entender melhor do que ele fez parte, né? E aí foi quando eu conheci a história da retirada da Laguna. Desde então a gente ouvia falar, sempre alguém contava a história, sempre em fragmentos da história. Desde então eu comecei a conhecer a história de Pedro José Rufino. Junto com isso, não tem como você conhecer a história de Pedro José Rufino sem conhecer a história da retirada da Laguna. E nisso eu conheci sobre meu avô, Antônio Francisco Xavier, sobre a Mabini Rufino, que era filha de Pedro José Rufino. E foi me fascinando, foi me apaixonando cada vez mais por essa história. Junto com isso, a gente, com essa criação do Instituto Chama da Paz, a gente consegue resgatar essa história e resgatar junto com ela tudo que ela tem de bom, das coisas que não foram boas, mas todo esse contexto, todo esse somatório com o intuito de fomentar a paz, de fazer um sentido de que isso seja um farol de luz de conhecimento para todas as pessoas, com o intuito de fomentar a paz, de conhecer a própria história sem vieses, conhecer a própria história, como ela aconteceu, do que os personagens passaram, mas também olhando para frente, né, não repetindo as coisas ruins, né, mas olhando para frente e com o intuito de sempre fomentar a paz e sempre evoluir como sociedade. Uma reverência à lendária figura do então comandante da Cavalaria das Tropas Brasileiras que lutaram bravamente pela Tríplice Aliança em embate com o Paraguai. Pedro José Rufino é nascido no estado da Bahia em 1816. Apresentou-se no serviço militar no Rio de Janeiro voluntariamente em 1841. E com 25 anos de idade, partiu para atuar na defesa da fronteira do território mato-grossense por 4 décadas. Quando eclodiu a Guerra da Tríplice Aliança, o militar rumou para Laguna, chegando ao local em 1867, comandando as tropas brasileiras que lutavam com os paraguaios. O subtítulo A Chama da Paz faz referência a um símbolo recentemente criado para enaltecer o relacionamento de amizade pós-guerra entre Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, numa simbólica chama acolhida em uma luzerna, que há de permanecer eternamente em nossos pacíficos corações. O Instituto Pedro José Rufino, A Chama da Paz, nasce para perpetuar o nome do coronel comandante e os laços de amizade entre as 4 nações, independentemente do desfecho acontecido que culminaram com a retirada da Laguna. Uma salva de palmas para a Chama da Paz. Meu nome é Rodolfo Xavier Saab, sou sargento do Corpo de Bombeiros, sou oficial do Exército da 2ª classe, chamado oficial temporário do Exército, né? Fiz aqui no 20 RCB, Regimento de Cavalaria. Então, olha as coincidências, né? Pedro José Rufino levou a cavalaria para o nosso estado, trouxe a pedra fundamental em Nioaque, Mato Grosso do Sul, e eu fui servir justamente numa organização de regimento de cavalaria blindado. No Exército, a gente aprende várias gírias, comentários, né? E no Bombeiro, a gente aprende outras. Quando a gente vai em ocorrência e apaga os incêndios, salvamento, a gente sempre fala pelo rádio de comunicação que deixamos, né? Acesa somente a chama da paz. A família do coronel Pedro José Rufino teve essa bela ideia de, não só de ficar constantemente mostrando para a sociedade a importância daquele fato e dos heróis dela decorrentes, e surge então a ideia do Centro Cultural. Então, acho que isso é extremamente importante. Isso aqui pode criar esse sentimento que tem que ser colocado na alma de cada cidadão, que olha, a guerra não gera outra coisa que não a miséria
e a dor. Né? Então nós vamos criar a Chama da Paz para, inclusive, enaltecer os heróis, tanto do Paraguai, como do Brasil, como do Uruguai, como dos países da Argentina, que fizeram isso daí para a gente ter paz hoje, depois de 150 anos. Né? Então, meus amigos, eu fico muito entusiasmado com isso, né? Da gente poder preservar a história como algo que é fundamental para a gente construir a humanidade que nós queremos. Senão, como diria o Eric Hobsbawm, nós temos duas saídas. Uma é para a barbárie e a outra é para a radicalidade democrática. Que a gente vá para a democracia e não para a barbárie. E aqui começa um dos movimentos para a gente construir democracia. A minha participação nesse evento, eu me lembro lá em 2015, é isso, quando fui convidado pelo nosso querido presidente lá da Fundação de Cultura, Ataíde Neri, é isso, e o Matheus também, me convidou para participar de um grupo chamado A Chama da Paz, é isso, onde todos aqui, de maneira geral, participaram dali. Então, ali me chamava muita atenção. Eu já tinha uma paixão pela retirada da Laguna, mas a minha paixão era musical. Era musical. Então, quando eu fui ali, fui chamado, eu entendi a mensagem histórica e a mensagem também de um caminho turístico. Agora, se tem um caminho turístico, a parte cultural é fundamental. Um canhão cristiano não é para ficar no Rio de Janeiro, não. É para ser devolvido. Aquilo ali é o suor, é a guerra, é ali. Então aquele povo vai cultuar aquilo ali com bravura, do que ficar num canto lá no Rio de Janeiro. Então eu estou dizendo porque é o seguinte, a gente precisa apagar qualquer tipo de demanda que venha a quebrar esse cristal. A paz é preciosa. A paz é preciosa. Então nós precisamos, além de alicerçar essa paz, a Rota Bioceânica é uma união social, econômica, turística e histórica. Então nós fazemos parte disso aí e o Instituto Cultural Pedro José Rufino tem essa grande bandeira. Assim como já foi dito aqui, é de longo tempo que nós estamos tentando juntar as ideias com esses estudiosos todos, né, das universidades, para partir de uma centelha. Em vez de nós cultuarmos a guerra, por que nós não cultuamos a paz? Essa paz tão sonhada por todos, né? E aqueles caminhos, aquelas trilhas do passado, né? Da retirada da Laguna, campanha do APA e dos Dourados, isso nos faz enxergar hoje novas trilhas, novos caminhos, né? Você vê que tinha uma ideia antes do caminho transcontinental, né? Hoje a gente chama de bioceânica. Este caminho é de integração econômica, né? E agora nós vamos linkar a econômica com a cultural e valorizar aqueles que defenderam e construíram o nosso Estado. No caso, Pedro José Rufino, ele doou 40 anos da sua vida para manter esse território. E depois ele mudou para Miranda e depois escolheu para formar sua família em Niuaque. Os campos e pantanais, muito além de Bela Vista, lápis tecendo a história. Chega a grande laguna que lhe parecia a vitória. O fim vem com Nhandepá, fome, cólera e terror. Agonizante repouso, Cambaré se fez-se dor. Cambaré se fez-se dor.
armas e cavalos na defesa de sua pátria. Marcaram com sangue mortes, lutas e dores letais. Marcaram com sangue mortes os campos e pantanais. Nas trevas da noite fria, clamores e aflição, abandono dos coléricos, guerra não há compaixão. Lutas e agonia, retirada e ritual, vitórias de ousadia, canuto marco final, canuto marco final, avançando além fronteiras, armas e cavalos na defesa de sua pátria.